Olá, está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Em junho deste ano, a presidenta Dilma Rousseff sancionou o Plano Nacional da Educação, que ficou popularmente conhecido como PNE. O documento estabelece as metas que o Brasil deverá atingir em 20 anos para melhorar a sua educação. Mas o que isso significa para o dia a dia da educação no Paraná e no Brasil? Para falar sobre essas mudanças e também sobre a 4ª Conferência de Educação da APP Sindicato, recebemos hoje as professoras Valquíria Olegário Mazeto e Elisamara Goulart Araújo, da direção executiva da APP Sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Paraná. Valquíria, Elisamara, sejam muito bem-vindas aqui no nosso programa. Obrigada, Daniel. Valquíria, você podia começar explicando para a gente que mudança é essa que o PNE traz, né? Quais são essas mudanças, o que muda na vida dos profissionais, para os pais e para os alunos na educação no Brasil? Bom, o Plano Nacional de Educação, como você disse, mais conhecido como PNE, ele vai estabelecer e regular como é que funciona a educação brasileira nos próximos 10 anos, pelo menos. Ele é decenal, então de 10 em 10 anos o Brasil aprova um plano. Nós já estávamos desde 2000 sem plano. 2010, venceu em 2010 o plano anterior, então nós ficamos nesse debate nacional até aprovar este plano agora, com esse, vamos dizer assim, um vazio, sem ter um documento que norteasse. Muda muita coisa, na realidade, assim, este novo plano, ele vai trazer metas de financiamento, metas de expansão da rede pública, e isso altera, por óbvio, o cotidiano e a vida das pessoas diretamente. Desde a educação infantil, considerada já de 0 a 3 anos, até a universidade. Então, este novo plano ele vai trazer, dentro das suas 20 metas, vai estabelecendo quanto a rede pública precisa ser expandida para aumentar o número de vagas para as pessoas, desde a creche até o ensino superior, até a faculdade. Então, o ensino básico, que hoje é do 1º ao 9º ano, ele é obrigatório. E hoje no Brasil já está universalizado. Então, essa faixa etária, a população já tem vaga garantida, né, já tem as matrículas garantidas. Nós não temos no Brasil ausência de vagas para essa faixa etária. Mas, em compensação, a educação infantil, nós ainda temos um grande número de trabalhadores e trabalhadoras que não encontram vaga para os seus filhos e filhas para essa faixa etária. Seja ela da creche ou mesmo a educação infantil já dos 3 aos 5 anos. Então, para esta faixa de idade, o Plano Nacional traz uma meta de, no mínimo, um acréscimo de 50% de crescimento nessas vagas, que precisarão ser ofertadas pelos municípios, que é essa de responsabilidade do município. E aí ele vai tratando do ensino médio, também a expansão de acesso e ingresso dos estudantes jovens que estão fora, né, da escola nessa idade, e o ensino superior, que ele também vai trazer a meta de que possa ter uma ampliação de vagas no setor público, nas universidades públicas. Então, isso muda significativamente a vida dos trabalhadores e trabalhadoras, da população em geral, para ter acesso à escola. E de trabalhadores também da educação. Que daí ele vai trabalhar com as metas para plano de carreira, valorização profissional, formação inicial e continuada. Então, cada grupo desse, vamos dizer assim, tem uma meta que se desdobra em ações do que precisa ser feito durante os próximos 10 anos. Esse assunto do plano em si não é um assunto novo, né? Ele já vem de um processo de construção aí há alguns anos. Você podia explicar para a gente, para os nossos telespectadores, Elisamara, melhor, como é que foi construído, como é que se deu esse processo de construção do Plano Nacional de Educação? Então, muito bom. Porque, assim, o que acho que tem de revolucionário, né, na construção desse Plano Nacional de Educação, como bem a Valquíria já colocou aqui, que ele é decenal, tem que pensar ele para os próximos 10 anos, é esse caráter democrático, né, das conferências, trazidas um compromisso do governo Lula, né, já no seu início, e assim, uma ampla participação dos professores e da sociedade civil de uma forma geral organizada, discutindo todas essas metas. Então foi uma construção
democrática, de ampla participação popular, de ampla participação dos dos profissionais em educação, dos educadores, educadoras, dos funcionários, de alunos, de pais de alunos e, enfim, de outras forças também que compõem, né, não só a educação pública, também como outros setores da educação aqui no Paraná e depois nacional. Nós tivemos os encontros, as conferências regionais, né, as etapas regionais, etapa estadual e depois, né, a etapa da conferência nacional, que, ou seja, o Plano Nacional de Educação, né, de agora, o que nós temos em mãos com seus avanços e os seus ainda desafios, né, porque faz parte, enfim, também da luta de classe presente, também das opiniões contrárias, então não é um plano que somente nós, da educação pública, construímos, mas tivemos que ir acordando, né, e negociando mesmo durante o processo, mas o que eu acho que tem que ressaltar mesmo é esse caráter democrático, de participação ampla, de que o povo veio mesmo para fazer o debate, e, enfim. Então, nós temos um plano que, ao mesmo tempo, tem um pouco muito da nossa cara, mas que também tem muito ainda a ser construído dentro daquilo que a gente imagina que deve ser a educação para a classe trabalhadora, de uma forma geral, né? O que nós desejamos, enfim, para os nossos alunos, para os alunos da classe trabalhadora. E ao longo desse processo de conferências, né, locais, nos municípios, nas regiões, até chegar à etapa da Conferência Nacional, vocês fazem ideia de mais ou menos quantas pessoas se envolveram, né, com esse processo? Daniel, agora eu não vou conseguir precisar. Primeiro que é o último processo agora, das CONAIs, nós até já gravamos aqui no próprio Repercute, acho que a professora Andréa Caldas. A etapa estadual. Da etapa estadual da CONAI. Essa CONAI de agora ela não está vencida, a etapa nacional não aconteceu ainda. Então, o plano hoje reflete boa parte do debate da CONAI de 2010, que foi a última conferência nacional. Então, de lá saíram as resoluções que deram suporte para a construção do Plano Nacional de Educação. O resultado final do documento, como a Elisamara já ressaltou, por óbvio, ele ainda é um resultado de muitos outros interesses e construções postos. Mas, vamos dizer assim, dentro de um conjunto todo, entre as municipais, estaduais e a nacional, são algumas milhares de pessoas que participam desse processo. Porque só no Paraná, nesse último processo, nós tivemos mais de 50 mil pessoas participando até a etapa estadual. Você imagina o que é isso nos 29 estados, ou no 27 estados, mais a nacional. Então, você vai ampliando isso nacionalmente. É muita gente. Então, assim, e o bom da conferência é que ela traz todos os segmentos da sociedade. Estudantes, pais, mães responsáveis, movimentos sociais, trabalhadores da educação, gestores, isso tanto da educação pública quanto da educação privada. Então, é a educação como um todo, em todos os seus níveis, que participam do debate e construção para resultar no documento que foi o Plano Nacional de Educação. Falando agora um pouco mais específico, Elisamara, né, a gente sabe que houve de fato, como a Valquíria colocou, essa participação dos movimentos sociais organizados, em especial daqueles movimentos que lutam pelos direitos das minorias historicamente oprimidas, né, no nosso país. Então, assim, o movimento LGBT, o movimento negro, né, participaram com muita força desse processo. Quais são as conquistas e quais são os desafios, né, para esses segmentos apresentados hoje pelo PNE? Pois é. A expectativa dos movimentos sociais, ela era bem grande. E, assim, o resultado não ficou assim tão de acordo com a expectativa, né? Eu diria que ficou assim bem aquém, bem abaixo da expectativa. Eu costumo dizer assim que eu costumo pensar um pouco nessa questão da ação e reação, né? E aí eu quero, né, fazer assim, um recorte bem exato nisso, que assim, quando essas minorias, a gente chama de maioria minorizada, né?
Porque se a gente for pensar em mulheres no nosso país, negros, que hoje já são mais de 50%, juntando também aí a comunidade LGBT e outros diversos segmentos do movimento social, é muita gente, né? Sim. Que dentro do processo histórico, dentro da construção do que é da normatividade que existe no nosso país, do que é ser família, do que é ter sucesso, né? Então a gente costuma dizer assim, ó, quem que é a imagem do sucesso, né, no Brasil, sempre pregado pela mídia? Um homem branco, heterossexual, né, casado, com de preferência um casal de filhos, né? Então assim, aquele padrão margarina, propaganda de margarina, né? Vamos lá, Happy Day, né? Dia feliz começa assim, com essa família toda organizadinha. Enquanto, na verdade, a sociedade ela é muito mais dinâmica que isso e mais do que isso, diversa, né? A diversidade ela é muito grande. E a partir do momento em que os movimentos sociais vieram com força, como você mesmo ressaltou, principalmente para dentro da CONAI e também pautando nossos gestores e tudo mais, a contra-reação foi muito forte também dos grupos conservadores da nossa sociedade, né? Então, os grupos conservadores se uniram de maneira muito forte, muito organizada também e vieram para uma reação bastante... Que de certa forma pegou o movimento social até de surpresa, eu poderia dizer assim, porque de repente ficou todo mundo um pouco assim, nossa, como que eles ganharam tanta voz e tanta força, né? Fazendo toda essa crítica mesmo e em alguns momentos inclusive pelas redes sociais e outros instrumentos de comunicação pregando ódio às minorias, né? Que é assim, assustador. Tanto que nós acabamos por ver, nos últimos tempos, um crescimento muito grande de abusos contra mulheres, né, de estupros, contra negros, né, de achar que alguém estava cometendo algum delito, vai amar nos postes, como nós presenciamos algumas vezes. Da mesma forma contra a comunidade LGBT, uma violência nas redes sociais, perseguição às lideranças do movimento LGBT, tanto aqui no Paraná quanto relatos em diversos outros lugares do Brasil. Então, assim, e pensando no Plano Nacional de Educação, o tema está presente, mas assim não pode ser tão aprofundado, não pode se tornar lei em alguns casos. Então pode dizer, mas não tanto. Nós temos, por exemplo, algumas cartilhas, HQs, feitas pelo Ministério da Educação, principalmente provocadas pelo movimento LGBT, que até hoje não foram distribuídas, né, que não pode ensinar meu filho a ser gay, como se isso fosse possível, né? Sem ter um aprofundamento na discussão, né? Nós tivemos, assim, nesse sentido, na aprovação da lei mesmo, e tivemos um grande enfrentamento na reta final. Né? Havia uma ação que era para as escolas debaterem o processo da descriminalização racial, da discriminação de gênero, da diversidade sexual. E, para surpresa dos próprios movimentos, que a gente achou que o processo de resistência fosse muito na diversidade sexual, que é um tema que tem sido mais recente, debatido na sociedade, a resistência foi no tema de mulheres. De gênero. Não aprovou, o Congresso Nacional não aprovou o texto que trazia que precisava ser feito o debate de gênero dentro das escolas. Que é esse processo todo da mulher, da emancipação, de tudo que envolve hoje o debate feminino e feminista. Então, este foi uma bandeira, e quem acompanhou a última votação do plano, que é a aprovação final do plano, havia nas bancadas dos deputados, bandeiras feitas mesmo, abaixo o gênero, não ao gênero. Assim, e aí isso nos preocupou muito, porque é ressaltar qual é o lugar da mulher na sociedade. Assim, isso não pode ser mexido, isso não pode ser mantido, isso não pode ser debatido. É claro que não precisa estar escrito para a gente fazer isso. A gente não precisa que isso esteja escrito no Plano Nacional de Educação para que esses debates possam ser feitos dentro da escola.
Mas uma vez que você tem uma resistência nacional, que esse tema esteja escrito, também você vai começar a questionar que modelo de sociedade essas pessoas defendem e quais são os deputados federais que estão lá. Vamos dizer com todas as letras. Nós estamos em um ano eleitoral e isso precisa ser muito bem pensado, porque num projeto de lei que vai tratar de educação brasileira, você perder, porque nós perdemos no voto essa emenda, e a ampla maioria que estava lá de uma base, né, de uma bancada conservadora, dizer que não pode ser discutido o tema da mulher, enquanto mulheres morrem cotidianamente, como a Elisa Mara trouxe. Então isso para nós nos trouxe mais o sinal de alerta, assim, de preocupação de o que é que tem lá e o que é que essas pessoas pensam enquanto sociedade para o povo brasileiro, para os trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente para as mulheres. E o quanto nos surpreendeu isso, né? Porque, assim, ao estudar a história da mulher, é lógico que, né, nós estaríamos uma busca, né, de não reforçar o machismo mesmo posto aí na sociedade, né? Na verdade, é um dos grandes males que nós temos, que faz com que pense que a mulher é um objeto, né? Que a mulher é algo que pode ser inferior e, por isso, implicitamente está isso. O lugar da mulher é dentro de casa, não nos espaços públicos. E aí o apelo passa pela família, né? É aquele discurso de que vamos salvar a família e que esse pessoal está querendo, né? Só assim, quando a Valquíria coloca na questão de que a gente perdeu no voto, né? A lei, por exemplo, 10.639 e 10.645, que versa sobre o estudo de história africana, né, no nosso currículo, ele permitiu, por exemplo, que as escolas começassem a fazer esse debate. Né? Forçou pelos caminhos da lei. Que a gente também considera de que é um caminho a ser utilizado. Por outro lado, quando se restringe a discussão de gênero, né, nas escolas, quando nós perdemos essa disputa, enfim, o debate ele continua, mas ele pega um viés mais militante e não faz essa provocação dentro da escola, né? Faz essa provocação com todos os atores da escola. Então é realmente uma grande perda. Quem sabe a gente recupera isso nos próximos 10 anos, né? Será que realmente dá para falar que é uma surpresa ver um posicionamento como esse num Congresso Nacional hoje, que tem 91% de homens? Quer dizer, é uma maioria esmagadora de homens dizendo assim, nós não queremos discutir o espaço da mulher na sociedade. Na realidade, a surpresa é como ele aparece, como se define. Sim. Claro que a gente já esperava que fosse mais velado, né, essa posição. Porque bem isso assim, velado a gente sabe que é. A gente talvez a gente se surpreenda com a capacidade que as pessoas têm de explicitar isso, sem nenhum pudor. E o pior é a que roupagem eles dão a esse debate. Foi o que a Elisa Mara trouxe. Na realidade, eles não falaram que não podia discutir o lugar da mulher na sociedade. Eles levaram isso para um viés assim, que se debater gênero na escola, nós íamos fazer a defesa do aborto. Então, eles pegam um tema que é apelativo na sociedade, o extremo, e dizem, não pode discutir a questão de gênero na escola, porque vai ferir os princípios da família tradicional. E aí a gente volta no padrão posto, né? O que é família tradicional, de que a gente está falando nisso. E aí, não, a gente precisa defender a família. Então, como se discutir o lugar da mulher na sociedade fosse não discutir as famílias ou destruir as famílias tradicionais. Então, assim, a surpresa é muito mais assim, gente, eles tiveram coragem de explicitar isso que está posto. Porque é bem isso, assim, quem foi ali fazer defesa, na realidade, representa o que uma boa parte ainda da sociedade brasileira tem de concepção, tem de ideologia, tem de pensamento. E aí as lutas que a gente vai ter que fazer no decorrer desse processo para ir rompendo, e sim, no trabalho militante, e fazendo isso dentro das escolas, nos espaços que a gente convive, em outros espaços, para ir rompendo e quebrando esse processo, que é histórico, secular, e que é uma luta constante para poder avançar. Quando nós perdemos, né, essa votação, um professor chegou para mim, né, um dos nossos militantes, né, e agora, o que a gente vai fazer? Eu falei assim,
Sempre fizemos. A luta continua. Como sempre. Né? Como sempre. Porque, né, enfim, eu acho que é um passo. Mas assim, eu não sou assim tão pessimista. Por mais aquém que tenha ficado dos nossos desejos de avanço, né, no caso, vamos enquadrar aí nos direitos humanos, né? Porque também, olha, nós precisamos pensar o índio na nossa sociedade. Né? Qual é o espaço da educação indígena? Né? Qual é o espaço da educação quilombola? Qual é o espaço da educação dos povos das águas? Não dá para homogeneizar tudo, né? Então, são lugares, enfim, que nós precisamos estar sempre atentos e pensar. Mas eu acho que quando temas iguais a esse, que provoca reações aonde as pessoas são obrigadas a explicitar o seu conservadorismo e os seus preconceitos, eu costumo dizer que a gente deu uma mexida no caldeirão, né? Você foi lá, pegou a colherzona de pau mesmo, fez isso aqui e veio à tona. Então, essa reação, essa contra-reação provocada às pautas que os movimentos levantaram durante as conferências, durante a CONAI, ela traz essa reação negativa que parece no momento retrocesso, mas eu acho que também ela aponta que tem gente que está discutindo isso e a coisa não vai poder ficar debaixo da... Né, sem ser visibilizado e sem ser ouvido durante muito tempo. Né? Sim. Um pouco de otimismo aí nisso. O nosso debate de fato está muito bom, está muito gostoso, mas a gente vai fazer um breve intervalo. Já voltamos discutindo esse tema. Repercute, volta já. Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você? De mim, Cristina. E por favor, me aceite. E antes do que imagina, vai ter a sua... Ô pai, que horas começa o futebol? Não era às 9? Antigamente era às 9, mas agora é depois da novela. Novela? Por quê? Porque a emissora da novela vai transmitir a partida e ela determina que o jogo comece depois da novela. Que absurdo, pai! Estou ficando com sono. Por que essa emissora determina uma coisa que não é da conta dela? A emissora que corte a novela. Pois é, filho, uma televisão não deveria determinar o horário do jogo. Mas determina, né, pai? A concessão de canal de televisão é pública. Uma emissora de TV deveria servir ao interesse de todos e não o contrário. Por isso quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná, falando hoje um pouco sobre o Plano Nacional de Educação. Elisa Mara, no final do bloco passado a gente estava fechando essa questão de como o plano trata, né, essas comunidades
né, essas minorias oprimidas, as comunidades, os povos tradicionais e tal, e que talvez a gente não tenha avançado tanto nessa área. Ao longo, pelo menos aí da última década, né, foi feito um discurso muito forte de que a escola ela deveria se consagrar como um espaço de inclusão, né, mesmo as medidas como, por exemplo, de educação integral e outras coisas já vinham, né, antes mesmo do plano, vinham sendo discutidas. Dá para dizer que o plano ele traz um incremento nesse sentido, de uma política de ação social mais efetiva, de uma política de inclusão nas escolas mais efetiva do que o que a gente tinha até esse momento? Ele traz sim. Mas tem que estar muito vinculado, muito casado, toda a questão do preparo do profissional, né? Assim, e aí, muitas vezes, a gente faz um plano de educação e a gente pensa muito na escola básica, né? E aí, assim, a pergunta que a gente faz é, como que isso está se dando nas universidades, né? E assim, quando vai ser aberto esse debate dentro das universidades? Que é o que prepara efetivamente o profissional de educação que vem para a escola básica. Então, assim, acho que essa atenção, e eu acho que começar a conversar a esse respeito de como está se dando a formação inicial do professor, do pedagogo, ela é bastante importante, que é o que nós mais sentimos falta. Nós fazemos dentro da PP Sindicato, por exemplo, vários cursos de capacitação, né? Mas nós acreditamos que a capacitação, e aí o plano também ressalta a importância da capacitação. Agora, uma preocupação que nós temos, né, acho que falar um pouquinho disso também, é de que a possibilidade que também é aberta dentro do Plano Nacional de Educação que se terceirize, né, essas atividades. A escola não está preparada, não dá conta, e aí joga para conveniadas, enfim, joga para outras. E, na verdade, a nossa luta, né, ressaltando aqui a importância que várias conveniadas têm no atendimento a várias especificidades, mas que a nossa luta é pela educação pública de qualidade. E para isso é necessário financiamento, para isso é necessário que a escola esteja preparada para a inclusão, para isso é necessário profissionais da educação preparados para receber, não somente professores, mas professores, funcionários, tudo isso demanda formação, demanda recursos e essa é a nossa luta, efetivamente. Sim. Acho que... Valquíria, no bloco passado ainda, um dos aspectos, né, colocados lá na tua primeira fala, talvez o reflexo do que a gente tem hoje na educação, né, que é uma educação fragmentada nas esferas de governo. Quer dizer, há uma divisão de responsabilidades entre o que é a responsabilidade dos municípios, né, dos estados, da União. Esse desafio agora, né, com esses 3 anos a mais de escola que estão aí previstos no plano, como é que é encarado, né, pelas diversas esferas de governo e a visão, né, sobre esse tempo a mais dos trabalhadores e mesmo da gestão pública, né, de qual é o tamanho desse desafio? A Conferência Nacional de Educação deste ano, ela trouxe exatamente este tema como tema principal, um Sistema Nacional de Educação Integrado. Hoje, por conta da federalização, então, assim, o Estado tem uma determinada autonomia, o município tem uma determinada autonomia, que não o obriga a seguir algumas regras ou alguns planos que são colocados, no caso, por exemplo, para a educação. Por isso que muitas das vezes o que é lançado no governo federal, ele é lançado em forma de plano, de pacto, exatamente porque os outros vão ter que pactuar, eles não são necessariamente. Então, hoje, o município pode ter um sistema nacional ou um sistema municipal de educação, o Estado a mesma coisa, diferente de um sistema nacional. Então, o desafio posto é como é que eu faço com que o que está posto no Plano Nacional de Educação se efetive nas várias esferas, respeitando ainda as autonomias federativas que cada uma desses entes tem. Claro que as metas que estão postas ali, elas precisam se efetivar cada um na sua esfera. Por exemplo, o caso da educação infantil, a gente amplia ele de 0 a 3 anos, esse processo,
ela é da base municipal, então é o município que vai fazer o atendimento disso. Então há hoje um debate também do recurso, de reorganizar a distribuição dos recursos para a educação. Então hoje a União fica ainda com boa parte da fatia da divisão dos recursos da educação, só que é o município hoje, proporcionalmente, que precisa fazer o maior investimento. Então, essas regras de como é que eu divido o bolo da educação, esse recurso da educação, também está em debate. Claro que, com a aprovação dos 10% do PIB para a educação, a ampliação hoje tem em torno de 5,6% do PIB de investimento para a educação. Então, chegar a 10% até o final do Plano Nacional de Educação é quase que dobrar o investimento que tem hoje em educação no país. Isso requer que se estude como é que essas regras vão ser feitas. Quanto dessa parte é destinada ao município, quanto disso é destinado ao Estado, e quanto fica com a União para sustentar tudo isso. Então, o desafio da efetivação do plano agora, então, assim, a lei está aprovada, a regulamentação dela, como é que você efetiva cada uma das metas e das ações, é o que está posto de desafio agora para o próximo momento. Tem condições de se efetivar? Tem. Precisaremos alterar outras legislações hoje que implicam principalmente em limite orçamentário limite orçamentário para a educação, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela engessa o que o município, o Estado ou a União pode investir em pessoal. Nós poderemos ter problema na sequência em o município ter recurso para fazer o investimento e não poder porque chegou no limite da lei, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há um debate nacional de desvinculação do recurso da educação da Lei de Responsabilidade Fiscal e a criação da Lei de Responsabilidade Educacional, que vem nos mesmos moldes, com punição para maus gestores, né, com fiscalização, o processo é o mesmo. Só que desvincula, porque daí o Brasil vai ter mais recursos para a educação e os estados e municípios deverão ter condições de poder ampliar o investimento. Sim. Mas são recursos em disputa, né? Sempre. O plano, a Mara trouxe um pouco disso, assim. Hoje, os 10% do PIB, ele não ficou exclusivo para a escola pública, né, que era uma grande luta nacional. Não ficou. Ele é um 10% para a educação. Então, ele pode ser ainda investido em convênios, como a Elisa Mara falou. Então, a nossa luta é para que amplie... S. Exato, toda a rede. Então, assim, os convênios podem ser feitos e o convênio com o Sistema S ou com qualquer outro, ele pode ser contado como investimento em educação dentro desses 10%. Então, hoje, a legislação brasileira permite que coexistam essas duas redes, a rede pública e a rede privada. Há recursos públicos para a rede privada já hoje, dentro da legislação vigente. Então, por óbvio, a luta também nossa é que, uma vez a ampliação do recurso ocorrendo para a educação, que a maior parte dele vá para a educação pública, porque é onde atende a maior parte da população brasileira. A educação privada é uma fração muito pequena e já cobra da população uma mensalidade. Então, ela já tem um outro financiamento que a escola pública não tem. Então, a escola pública para todos, assim como a gente faz a briga para a saúde pública, para a segurança pública, que a gente tem um maior investimento nessas áreas, porque é ela que atende 90% ou mais, né, quase talvez 98% da população brasileira. Só assim, por exemplo, o recurso chega para o município, não através da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica bloqueado esse recurso, e para resolver isso, abre-se escolas, que, né, na nossa avaliação, a escola pública ela tem que ser efetivamente valorizada e ampliada para receber a população de uma forma geral. E agora falando um pouquinho mais da questão dos trabalhadores, né? A gente sabe aí que há também, pelo plano, algumas metas audaciosas, né, no que diz respeito à questão dos trabalhadores, como, por exemplo, a equivalência com outras carreiras, né, de mesmo nível. Qual é a perspectiva, de fato, né, e aí falando mais do ponto de vista da atuação enquanto movimento sindical, na luta, né, na efetivação desses direitos, e até que ponto essas metas de fato são, né, podem ser atingidas ou se simplesmente foram colocadas no papel como um horizonte utópico aí, mas que não se pretende ou que não haverá uma ação de fato para que isso se efetive. Pois é. A gente remete um pouco ao debate da Lei de Responsabilidade Fiscal novamente, né? A educação
ela é muito grande, né? Nosso orçamento, ele é grande. E a nossa folha de pagamento, ela é grande, né? Tudo é bastante, numa dimensão bastante ampliada. E eu acredito que, como a gente já disse, é um espaço de disputa. Quando se fala em financiamento, né, estão todos de olho. Ela avança no sentido de dizer vamos equiparar? Avança. Porque, de uma forma geral, historicamente no Brasil, isso é historicamente mesmo, historicamente no Brasil, o professor, a professora recebe um salário inferior às demais categorias, com a mesma formação. E, em alguns casos, assim, nós recebemos um salário inferior, inclusive não parando em nenhum momento a nossa capacitação. Você pega, por exemplo, um advogado dentro de um concurso público ou uma psicóloga no concurso público, ela não é obrigada a ficar fazendo aperfeiçoamento para que suba de nível, para que avance na sua carreira. Né? Nós somos. Né? Não que isso seja ruim, é bom, mas também não é igual. Né? Por que exigir somente da educação? Né? Então, e esse olhar então de vamos fazer, mas né, a mesma exigência deve ser posta para todos os segmentos. Eu também preciso de um médico de qualidade, de uma psicóloga de qualidade, um assistente social de qualidade atendendo no serviço público. E aí, quando a gente vai fazer essa negociação efetivamente da questão salarial, nós caímos novamente na questão da lei de responsabilidade, que vai dizer assim, olha, eu não posso passar além disso. Né? Vocês são muito, o impacto financeiro vai ser muito alto. É óbvio que o impacto financeiro é alto, na medida em que somos uma categoria bastante grande. Então, assim, acho que regulamentar, né, esse projeto, essa proposta que nós temos da Lei de Responsabilidade Educacional, ela é essencial para que efetivamente a gente consiga chegar na valorização salarial do educador e da educadora brasileira, e no caso aqui do Paraná. E também, olha, assim, de vez em quando a gente para assistir alguns programas de televisão que vêm pessoas, sei lá de onde, que não são educadores, fazer uma discussão sobre a nossa profissão. E não dá para a gente cair no engodo, né, no discurso fácil de que não é o salário que melhora a qualidade de educação. Eu acho que a valorização profissional, ela é acompanhada, sim, por melhores profissionais que vêm. Porque, assim, se a gente vai ficando com essa defasagem grande, que atrativo nós temos para as próximas gerações, para as futuras gerações? A gente não vai ficar eternamente na sala de aula, né, Valquíria? A gente pretende se aposentar, inclusive, né, além da aposentadoria, a gente pretende viver e desfrutar um pouco dessa coisa do não trabalho, né? Sim. Ou, enfim, militar, né? Essa coisa que a gente gosta de fazer em outras áreas. Então, assim, é necessário, então, se pensar nessa nova forma e principalmente, não cair nesse discurso fácil. Se nós queremos uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade, nós precisamos atrair para dentro das escolas os melhores físicos, os melhores químicos, os melhores, né, professores de história, os melhores professores de matemática, de português, de geografia. Desculpa aí, né, não ter lembrado de alguém, mas tem que vir os melhores. E com salário baixo, realmente, sem valorização, realmente eu vejo impossibilidade de que a gente consiga manter um quadro de qualidade na educação pública. Só para fechar esse assunto, Daniel, assim, o PNE traz a perspectiva para a carreira de todos os trabalhadores da educação, sejam professores, sejam os funcionários de escola. No caso dos professores, ele vai trazendo um pouco amarrado a questão da formação, né, valorização profissional, e traz a meta da equiparação ao salário dos demais profissionais da mesma escolaridade. No nosso caso, é exigido para ingresso o nível superior, ensino, né, tem que ter a faculdade, o ensino superior, para ingressar na área de atuação. Então, existe hoje já um grupo de trabalho dentro do MEC que é assim, que salários serão levados em consideração de quais profissionais para ter esta base de cálculo. Aqui no estado do Paraná, nós fizemos uma briga grande da equiparação com os demais servidores da Secretaria de Estado. Então, o profissional que trabalha no IAP, o profissional que trabalha na saúde, eles têm uma carreira hoje no estado e nós tínhamos uma diferença grande
para esses mesmos profissionais. Então, assim, era o mesmo patrão, vamos dizer assim, eu quero o Estado, a mesma escolaridade, a mesma jornada e havia uma diferença salarial grande. Hoje nós conseguimos reduzir isso e equiparar o salário de ingresso. Então, entramos com o mesmo salário, a carreira continua diferente. O nosso salário final ainda é muito menor que o salário final desses outros profissionais. Agora, se você pensar isso nacionalmente, é um grande desafio. Quais são as carreiras e qual é a média salarial que vai se ter para chegar? Então, assim, é uma meta que pode ser efetivada? É. Mas precisa de um estudo elaborado para dizer assim, quais profissionais você leva em consideração e que faixa salarial. Então, existe já um grupo de trabalho trabalhando para calcular isso, para dizer assim, quanto é que deve ser o salário médio e é o salário médio, que é o outro desafio. Ele não diz que é o salário inicial, que é o salário... Então, é um salário médio. E daí vai depender das carreiras e que ponto todo. Claro. Para os funcionários de escola, aí sim nós tivemos um grande avanço no Plano Nacional de Educação, que é estabelecer que dentro de um ano, por exemplo, ele teve aprovação agora em agosto, ele tem um ano, todos esses municípios e estados, para regularizar a carreira dos trabalhadores de educação nas escolas, que são a merendeira, o pessoal da secretaria, os que atendem o pátio, o portão, que é criar planos de carreira específicos para eles da educação. No Paraná nós já temos, e estabelecer um piso nacional para salário. Hoje não existe. Cada município e cada estado tem que negociar, os seus trabalhadores negociar o seu salário todo ano. Então é estabelecer um piso nacional que ninguém vai poder ganhar menos que aquilo, que é o que já ocorre, por exemplo, com os professores. Então nós já temos, e aí o plano estabelece a criação desse piso, que para nós é um grande avanço, uma vez que aqui no Paraná nós já avançamos bastante, mas nós temos estados que a situação dos funcionários de escola é bem precária. De professores também. Aliás, o Plano Nacional de Educação, ele veio tirar professores né, pensar no Brasil de uma forma geral, tinha lugares que professores ganhavam meio salário mínimo. Né? Aí o piso faz essa... É lógico que aí a gente ainda tem o desafio de fazer com que o piso seja aplicado na carreira, né? Mas são as lutas. São os desafios. Valquíria, só ainda rapidamente, só para a gente poder fechar esse bloco, a gente falou um pouco das metas e como é que fica a avaliação do PNE aí ao longo desses 10 anos? Olha, acho que é uma avaliação geral do que a gente tem visto de vários grupos que fizeram o acompanhamento desde o início e a efetivação dela. A avaliação é muito positiva. Nós temos grandes expectativas com este plano, porque ele foi elaborado, muito bem debatido, e há hoje já nele a previsão de financiamento para tudo. Assim, quanto é que vai custar cada meta dessa? Então, das 20 metas que tem lá, hoje já sabe-se quanto vai custar para executá-las, para executar cada uma delas. Então, isso nos dá a condição de ter a previsão de que elas serão executadas. Então, ele é um plano aplicável, assim, ele pode ser cumprido, diferente de outros que nós já tivemos que tinha uma imensidão de metas que ficavam lá, era uma carta de boa intenção. Sim. Esse não, ele é mais enxuto, mais simples, com metas diretas, já foram feitos todos os estudos de impacto, então a gente tem uma grande pressão de que ele possa ser sim efetivado. Então, claro, é sempre um espaço de disputa, né? Não dá para a gente dormir em berço esplêndido nos próximos 10 anos, achando que só porque está escrito ele vai se efetivar. Mas temos hoje a perspectiva de que na luta constante, na pressão constante, tem possibilidade sim de ele ser executado. Então a gente tem grandes expectativas com o plano para os próximos 10 anos. Muito bom. A gente vai fazer mais um rápido intervalo e voltamos já para o nosso último bloco. Repercute, volta já. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo.
Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Ouvimos muito sobre a violência contra a mulher, mas não falamos nada. Ouvimos mentiras sobre a luta do trabalhador, mas não falamos nada. Ouvimos sobre desigualdade social, mas não falamos nada. Ouvimos sobre a falta de democracia nos meios de comunicação, mas não falamos nada. Ouvimos muito e não podemos falar. Espera aí, eu também quero falar. Comunicação para todos. Quero falar também. Olá, estamos de volta no nosso último bloco do Repercute Paraná. Falamos aqui nos 2 primeiros blocos sobre o Plano Nacional de Educação, né, a aprovação do PNE, as suas metas, o seu impacto. E agora vamos trocar um pouquinho de tema, né, vamos falar um pouco sobre a 4ª Conferência de Educação da APP Sindicato. Valquíria, dá para dizer que esse processo de conferência da APP é uma oportunidade de reafirmar, né, o projeto que a APP, enquanto sindicato, defende para a educação, né, dentro da sociedade, e quais são os temas que têm ganho destaque, né, dentro desse processo, né, como vem sendo organizada a conferência, a questão das etapas e tal, e o que mais tem se discutido dentro desse processo. Só uma correção, essa é a 6ª conferência. Mas sim, eu acho que quando você faz a pergunta, assim, ele é o espaço de reafirmação do projeto social e educacional que a APP tem. Então, assim, eu acho que nós temos 2 grandes eventos ou 2 grandes atividades coletivas da APP, onde você se para poder fazer o debate e reafirmar posições, que é o Congresso e a Conferência. O Congresso, ele mais de pensar internamente, né, a entidade, reafirmar suas pautas enquanto APP, reorganizar estatuto. Agora, a conferência não. A conferência é o momento em que a gente para conferir como está a educação no Paraná e reafirmar quais são as nossas posições. Então, nós fazemos ela a cada 3 anos. Normalmente, organizamos para que ela coincida. Ela era para ter acontecido no ano passado, transferimos para cá, para coincidir com o ano eleitoral. Por quê? Porque nós colocamos todos os nossos trabalhadores, professores, funcionários, movimentos sociais e a comunidade em geral para debater a educação do Paraná. E a educação nacional também, por óbvio. Ver como está, o que não está bom, o que não avançou, o que precisa melhorar e reafirmar quais são as nossas defesas. Neste momento, você produz todo um debate, escreve tudo isso e aí nós colocamos isso para debate com os candidatos a governo. Então, a gente aproveita sempre esse momento para dizer para os candidatos que estão se colocando a governar o Estado, assim, que quem ganhar, com o que é que eles se comprometem e já conhecem a pauta da educação paranaense, dos trabalhadores. Então, eles já sabem quais são as nossas defesas desde a educação infantil até ensino superior, também passando por formação inicial continuada, valorização de carreira, que escola pública nós queremos para o Estado do Paraná para os próximos 4 anos. Claro que o nosso debate é de projeto e ele é para uma escola a longo prazo. O debate é um debate a longo prazo. Mas, pontualmente, nós fazemos também com os candidatos a governo e com o que é que eles se comprometem na gestão que estão se propondo a fazer. Então, paralelo à conferência, nós também já estamos organizando o debate com os candidatos a governo. Neste momento, nós temos os 8 candidatos participando das reuniões, ou as suas assessorias, né, participando da discussão agora de como é que vai ser esse debate, se propondo aí
No último debate nós tivemos todos os candidatos a governo participando. Então isso para nós é importante. Então a gente faz com que todo o Estado pare para debater a educação do Paraná e escreve o que é que a gente quer e leva para debater com quem se propõe a governar esse Estado. Então quem for governar este Estado para os próximos 4 anos vai saber qual é a pauta que os trabalhadores da educação têm e o que é que nós fazemos de defesa para a escola pública. Perfeito. E, Elisamara, qual é a expectativa de vocês da participação da base? A gente sabe que já vem sendo realizadas aí ao longo do último período uma série de conferências regionais, preparando então para essa conferência estadual agora nos dias 1º e 2 de agosto. E como é que está sendo a adesão, a participação efetivamente da categoria? Qual a expectativa de vocês? Olha, nossa expectativa é de que a gente tenha uma conferência bastante grande, importante, que é um momento importante, e que a nossa categoria venha, as nossas delegações do interior do Estado venham com as propostas, com as demandas, com o seu olhar sobre o Estado. Que é o momento de nós olharmos para dentro de casa, olharmos para dentro da sala de aula, quais são as nossas necessidades, o que a gente avançou e o que está emperrado, o que não está dando certo, efetivamente, dentro porque assim, são projetos de governo, nós temos hoje um projeto de governo. Na minha área, por exemplo, que trata da diversidade, caminhamos esses últimos anos com uma certa dificuldade, com a prática de se fazer um guarda-chuva e colocar tudo da diversidade debaixo desse guarda-chuva e vamos discutir como se fosse um blocão, que são demandas tão específicas, Então, a nossa base, ela se prepara e vem preparada para o debate, efetivamente, e eu acredito que vai ser uma excelente conferência e que vai traçar, e que vai ser o momento mesmo de dizer aos futuros, aos candidatos, o futuro governador certamente vai estar, ou governadora, certamente vai estar presente ali naquele local, o que é que nós queremos, qual a escola que nós queremos, efetivamente. Você perguntou na sua pergunta inicial, e aí complementando aqui, quais os temas que mais aparecem nesse processo. Então, hoje, eu acho que o tema que mais aparece é a condição de trabalho. Então, assim, as condições de trabalho na escola. Seja ela do adoecimento dos trabalhadores, a gente vem nos últimos anos tendo um adoecimento dos trabalhadores no local de trabalho, sejam eles professores ou funcionários. E aí a gente tem um outro problema, que é o atendimento à saúde. Porque a gente não tem o processo preventivo e muito menos o curativo. Assim, quando a pessoa adoece, esse outro processo também não é efetivado. E aí tem várias lacunas. A gente tem muitos dos profissionais hoje readaptados, em desvio de função, e o Estado também não tem uma política hoje de fazer o tratamento adequado desses, que eles possam reintegrar, retornar a sua função. Então é um processo todo, não há prevenção, o tratamento também é complicado, e depois esse processo de recuperação para o retorno ao seu posto de trabalho, hoje não existe. Então as condições de trabalho na escola hoje talvez seja o ponto que mais ecoa dentro do debate. Aí nós vamos tendo as especificidades. Nós tivemos um desmonte muito grande nesses últimos anos da educação de jovens e adultos. Nós tivemos problemas mais específicos com os trabalhadores da educação especial, por descumprimento de algumas legislações. A matriz curricular que foi alterada, a revelia dos trabalhadores, sem um debate coletivo. Então esses são os pontos que vão aparecendo depois nesse grande debate, a gestão. Então todos esses elementos estão postos para o debate. E aí os trabalhadores vão, a partir de um texto base, vendo que se está posto ali dá conta, acrescendo, retirando, alterando, para formar um documento final sobre todos esses temas. Para a conferência, a etapa estadual está prevista para 1.200 pessoas. Então são representações do Estado como um todo. Cada etapa regional, nós temos 29 regionais, cada regional fez a sua etapa lá, e a depender do número de trabalhadores sindicalizados que eles têm, eles tinham um número de delegados para eleger. Então, nós temos já confirmados, basicamente, houve uma quebra nesse número na expectativa inicial, mas a gente deve fechar a conferência com aproximadamente 1.000 trabalhadores na participação. Agora, só para a gente, já estamos chegando quase no final do nosso programa, assim, sem fazer nenhum exercício de futurologia, mas o que a gente pode dizer, o que os profissionais da educação e também os pais e os alunos podem esperar da educação pública
né, no Brasil e especificamente no Paraná aí para os próximos anos? Essa é uma pergunta difícil, né, Daniel? Bom, nós enquanto trabalhadores e fazemos a luta pela educação pública no país, vamos dizer assim, diferente do que muitas pessoas dizem que a educação vem piorando nos últimos anos, nós discordamos desse processo. Dizem ela vem melhorando nos últimos anos. Porque piorar é se a gente estivesse dificultando o acesso das pessoas a se a gente considerar que é obrigatório a educação para todos, a partir da Constituição de 88, é um tempo muito curto dentro da história do Brasil, vamos dizer assim. Então, nós tivemos avanços, sim, da inclusão das pessoas na escola, do acesso à escola, e a luta daqui para frente, e é uma luta de todos, trabalhadores, pais, estudantes, movimentos sociais, comunidade em geral. E a gente tem que defender a escola pública, para que ela possa, daqui para frente, continuar com os recursos que tem, a fiscalização dos recursos para aplicação na educação pública, dos recursos que vêm e a participação na gestão. Precisamos ter os pais, nós precisamos ter a comunidade em geral vindo para a escola, para junto com os trabalhadores e estudantes que estão lá dizer qual é a escola que a gente quer para os nossos filhos. Então, assim, esse processo é um processo que tem iniciado, a gente tem boa caminhada já nisso, mas que precisa ampliar, para que a gente possa, sim, chegar ao ponto de chegar à educação tão sonhada por todos nós, que estudamos na escola pública, que fomos alunos dela, que temos os nossos filhos nela e que trabalhamos nela. Então, acho que eu sou sempre otimista no processo. Acho que sempre podemos melhorar, mas é com luta que isso se consegue. Eu acho assim que, lógico, nós precisamos de uma escola melhor estruturada, né? Eu acho que esses recursos ele tem que pensar também nesse ambiente escolar, né? Onde o educador, educadora, funcionário, professor, professora tenha o prazer de estar ali, né? E também que os nossos alunos sintam prazer de estar, se sintam valorizados com esse ambiente. Por parte dos nossos educadores, eu acho que assim, o Paraná pode continuar confiando e esperando numa equipe, na nossa base, que é extremamente comprometida com a educação e que luta por ela, né? Eu gosto muito de algumas conversas com a Andréia Caldas, quando ela diz assim, que o profissional que adoece, ele adoece, tamanho é o comprometimento que ele tem com essa escola, de querer que ela efetivamente, que os alunos aprendam, que essa escola dê certo e tudo mais. Então, se nós temos um grande número de professores, né, que estão, enfim, funcionários também que estão adoecidos, é porque eles têm um comprometimento muito grande com a educação. Então, nós precisamos melhorar os aspectos, né, físicos mesmo, pensando aqui, né, materiais, as condições materiais dadas, que tanto da valorização profissional, quanto também da valorização no espaço de trabalho. E é isso. E eu acredito eu acredito nos nossos educadores. Também sou otimista. São lutadores. Que bom. Então somos lutadores. Acho que fica esse recado tanto para os profissionais da educação, né, também para os pais, para os estudantes que nos assistem, de que a participação é a palavra-chave, né? Quer dizer, a gente precisa de um envolvimento das pessoas efetivo nesse processo para que a gente continue avançando. Obrigado, Valquíria, obrigado, Lisamara, pela participação, obrigado você que nos assistiu e até o próximo programa. Obrigada.